Boa noite, 19 horas, 2 minutinhos, dia 8 de novembro. Aqui estamos para mais um trabalho com o nosso Mestre Jesus. E na noite de hoje estamos muito felizes, mais uma vez, vamos ter um trabalhador de uma casa que sempre me dá muita nostalgia, né? A Comunhão Espírita de Brasília, vamos chamar ela, que trabalha, que é muito intuitiva, com muito amor, muito carinho, vem sempre trazer o conteúdo e está pela primeira vez conosco, né, no Lar de Maria, nosso ambiente virtual, e como sempre, o amor de mãe, né, vamos recebê-la com muito carinho e muita luz. Boa Olá. Noite, seja bem-vinda em nome do nosso querido Lar de Maria. Boa noite, Bruno, eu agradeço demais aí o convite, estou super feliz de poder ter essa conversa com você, ainda mais ligada a essa egrégora maravilhosa de Maria, que está sempre muito juntinho também do nosso trabalho que a gente desenvolve lá na Comunhão Espírita de Brasília. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, tenha certeza. Queremos mais uma vez agradecer aos nossos parceiros, né, a TV7, em breve retornando só para renovação no StreamYard, que é a nossa plataforma de comunicação, a TV Secal de Santa Catarina e a Rede Amiga Espírito TV de São Paulo, né? Nossa harmonização com Lorival Lopes, Sementes de Felicidade, e a mensagem aberta aleatoriamente, não lida ainda, né? Porque a gente começou essa obrinha o ano passado. A mensagem é 177. E ela diz o seguinte: sua mente, sua lente. Lente escura, mundo escuro. Lente clara, mundo claro. Tudo está dentro de você mesmo. A aparência exterior é resultado da forma como você pensa. Será alegre, triste, violenta, fria, hostil, amiga de acordo com os seus pensamentos. Preencha-se de bons propósitos. Veja a vida com otimismo. Espere com confiança. Compreenda, não censure. Ame ao máximo. De íntimo renovado, você encontrará um mundo novo. Né? É sempre uma mensagem muito fofa, muito alegres, né? Nos deixa realmente em paz para que possamos juntos agora fazer a nossa prece inicial, dizendo mais uma vez: Pai amado, Jesus misericordioso, Maria Santíssima Espiritualidade amiga, quão grato é que estamos pela oportunidade do trabalho, pedindo humildemente por esta prece, não como um ritual, mas como cientes da necessidade que temos dos espíritos abnegados, superiores a conduzir o nosso trabalho, porque eternos carentes nós somos do aprendizado. Obrigado, Pai, por estarem conosco, conduzindo, nos ajudando. Pedimos para que visite nossos lares, renovando nossas energias, plantando a semente da mensagem que virá para a nossa querida irmã Dani, na mensagem de luz da Boa Nova do Evangelho. Obrigado mais uma vez, Pai. Ajuda cada um na necessidade do momento que aqui estamos. Que esse trabalho possa, mais uma vez, trazer luz e amor a todas as pessoas que estão passando por dificuldades de ordem material, mental, emocional e espiritual. Se sintam mais uma vez todos abraçados e acolhidos por esta doutrina do amor. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muita paz a todos. Vamos com aquela alegria maravilhosa. São 19 horas e 5 minutinhos. Vamos passar a palavra para a Daniela com o tema, mais uma vez, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. A palavra é sua, estarei aqui nos bastidores, aprendendo e anotando. No final, voltamos para interagir juntos. Gratidão. Agradeço, Bruno. Então vamos lá para o nosso papo, gente. Esse é um tema muito interessante, né? Que traz realmente reflexões daquelas mais profundas, porque isso trabalha com aquilo que está movendo o nosso ser em direção ao que mais amamos e ao que mais tememos. Então, quando a gente consegue compreender essa passagem, que é um extrato bem pequenininho, no capítulo 1 do livro de Jó, que é o primeiro dos livros poéticos da Bíblia, a gente se vê nesse momento confrontado com
o nosso controle, a nossa necessidade de que as coisas aconteçam da nossa própria forma. E, por fim, com a nossa rendição para entender qual é a forma que Deus quer para nós. E de um ponto de vista absolutamente misterioso, porque muitas vezes a gente gostaria de prever como que Deus gostaria de algo para nós ou não. Até que ponto vai o nosso livre-arbítrio ou não. O quanto eu vou conseguir compreender das situações que me acontecem, especialmente das situações adversas. Então, eu acredito que foi até uma ousadia trazer essa passagem aqui. Ainda assim, o pouco que a gente conseguir pesquisar dentro de nós mesmos a respeito desse ensinamento, eu acredito que já possa trazer elementos muito ricos para todos nós, porque é um assunto que realmente vai tocar no coração de todo mundo de uma forma bastante importante e bastante definitiva, especialmente nos momentos mais delicados, tá? Então, primeiro eu gostaria de colocar para vocês todos a minha perspectiva, a minha forma de compreender esses estudos. Eu estava explicando até para o Bruno: olha, Bruno, eu não tenho muita facilidade para decorar passagens e muitas vezes, até por conta dessa mediunidade ostensiva que alguns de nós às vezes têm, no meu caso, bastante intuitiva, eu acabo sentindo mais as coisas e percebendo mais as coisas de uma forma que vem com essa espontaneidade, com essa vontade de estar aqui conversando com vocês, compartilhando principalmente como mulher, esposa e mãe, e como que esses ensinamentos podem me auxiliar nessas vidas familiares e sociais de todos nós que estamos inseridos nos nossos relacionamentos, né? Mas eu também sou jornalista, sou escritora, sou poeta e atuo também como terapeuta. Então, nesse aspecto, ler o livro de Jó, dentro de uma proposta que eu coloquei a mim mesma de, neste ano, ler todo o Antigo Testamento, eu consegui cumprir isso, e foi realmente uma experiência muitíssimo rica para mim, porque até então eu tinha muito mais experiência, muito mais estudos ao longo de mais de 30 anos estudando o Novo Testamento e os livros do Espiritismo, até que, chamada aí por aquela série The Chosen, Os Escolhidos, eu comecei a ver alguns extratos, alguns trechinhos, uns pedacinhos do Antigo Testamento, e eu senti no meu coração essa vontade de compreender, entender um pouco mais dos Salmos, de Isaías. Aí recorri a um amigo nosso, que é espírita, o Simão Pedro, que faz esse estudo bíblico há muitos anos, historiador também, e ele me recomendou que fizesse esse estudo com essa Bíblia aqui, gente, ó. Bíblia de Estudo de Genebra, tá? Que é uma Bíblia que surgiu em 1560, que é uma Bíblia que teve a sua primeira tradução original, e essa história, né, lançada nesse ano de 1560, e segundo ele, é uma das que foi menos alterada, tá? E aí, quando eu comecei a ler esse livro de Jó, eu fui percebendo, também como jornalista e escritora que sou, a beleza e a poesia que estava por trás desse livro fantástico, que inclusive para algumas pessoas chega a ser considerado como o maior poema dos tempos antigos e modernos. Então, é realmente uma obra lindíssima, e a gente sabe que alguns dos acontecimentos que estão sendo narrados nesse livro chegam a situá-lo nos tempos patriarcais. Porém, de acordo com os estudiosos, que toda a minha referência é dessa Bíblia aqui, tá, gente? É provável que essa história tenha sido escrita aproximadamente na Era de Salomão, ali entre 970 e 576 anos antes de Cristo, tá? Mas também é dito que a história de Jó já vinha sendo passada na tradição oral dos povos do Antigo Oriente Médio há cerca ali de 4.000 anos já, tá? Então, com toda essa história e com toda essa carga, a gente já entende o porquê disso ser tão importante, isso tocar tanto os corações dos povos desde 4.000 anos e até hoje. Quando a gente lê, ele é absolutamente atual e moderno, tá? De toda forma, tendo sido ele ou não baseado em fatos reais, a gente pode perceber que talvez seja assim, possa ser facilmente interpretado como uma imensa, uma muitíssimo instrutiva parábola
que traz educação, educação dos sentimentos, educação do espírito, e a gente vai percebendo que ela traz um nível tão detalhado e tão profundamente filosófico para que a gente possa conseguir, em diversas camadas dessa história, estudar os porquês do sofrimento humano, tá? Então, esse trecho que a gente escolheu aqui, eu e Bruno, né? Eu falei, Bruno, que tal a gente falar sobre isso? Ele se empolgou na mesma hora, que é esse tema, né? Então, ele foi retirado do capítulo 1, e a gente sabe que ali no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20, ele já começa narrando todas as situações que Jó sofreu, num diálogo ali também que começa com essa figura, né, essa imagem que traz ali uma conversa entre Deus e Satanás, considerando ali, Deus considerando Jó como um homem bom, justo, temente a Deus, e ele possuía muitas posses, ele tinha uma imensa propriedade, ele tinha milhares de animais, muitos filhos, ele tinha também diversos criados para poder tocar toda essa estrutura. E era um homem que cumpria com todas as suas obrigações familiares, com as suas obrigações espirituais, tá? E a história diz que depois de uma conversa entre Deus e Satanás, Deus vai falando que Jó é esse homem com todos esses atributos. E Satanás diz: bom, mas se eu tentá-lo, o que há de acontecer, né? E aí Deus, nesse determinado momento, ele fala: pode experimentá-lo, mas não toque a mão nele, tá? Então, logo depois dessa conversa, nessa imagem, Jó tem todos os seus animais roubados, ele tem todos os seus servos mortos e todos os seus filhos mortos, tá? Raios caem do céu, queimam seus animais, queimam seus servos, depois uma ventania imensa vinda do deserto derruba a sua casa em cima dos seus filhos, a casa do seu irmão mais novo cai em cima e mata todos os seus filhos. Então, nesse momento, Jó se levanta, rasga o seu manto, raspa sua cabeça e lança-se em terra. E então, quando ele se lança em terra, ele adora a Deus e diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o capítulo fecha dizendo: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, é um homem que foi muitíssimo experimentado depois dessa conversa inicial e que ele foi mantendo a sua firmeza e a sua conexão com Deus a despeito de todas as dificuldades que estavam acontecendo. E eu achei muito bonito esse trechinho desse versículo 21 do capítulo 1, que diz isso: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Se eu saí nu do ventre da minha mãe e eu tornarei para lá nu também, é porque o Senhor me deu algo e o Senhor também me tomou na hora dele e não na minha hora. Bendito seja o nome do Senhor, no dar e no tomar. E isso deu nome aí à nossa palestra, de uma forma mais sintética. E o que isso está dizendo? Que nesse trecho o foco total de Jó é nessa conexão com a vida que ele recebeu. Ao sair do ventre e ao retornar para lá, é isso que ele está, digamos, tomando de Deus, né, e devolvendo a Deus. Então, nesse momento, a gente percebe que existe aí já, nessa hora, uma grande entrega. No capítulo seguinte, só para poder fechar a nossa referência, é que a gente percebe na história, no momento seguinte, ele já está completamente machucado, chateado e triste, ainda assim, bem dizendo o nome do Senhor, acontecem novas provações, o corpo dele se cobre de chagas, né, a conhecida lepra, tá? E a esposa dele, que também perdeu os filhos que eles tinham em comum, cheia de dor, ela se revolta e pede que Jó amaldiçoe a Deus. E aí você imagina que a sua companheira de vida, a mãe dos seus filhos, em imenso sofrimento, e aí é um outro nível de provação, em que a gente vê o grande amor da vida ali, a sua esposa, a sua companheira,
em imenso sofrimento, pedindo para você amaldiçoar a Deus. E Jó, nesse momento, ele se recusa e a esposa o deixa, tá? Mas não para por aí. A gente vê no momento seguinte 3 amigos vindo conversar com Jó e vendo ele profundamente consternado, profundamente deprimido. E esses 3 amigos, eles vão revezando numa conversa com Jó. E eles começam a filosofar e a ficar imaginando e levantando possibilidades do porquê que Jó estaria sofrendo tudo aquilo. E aí, gente, nós começamos a perceber a riqueza desse livro, porque ele vai costurando e vai indo e vindo entre esses amigos, e eles vão levantando hipóteses e possibilidades de uma forma muito filosófica, muito estruturada ali no pensamento deles, mas também com diversos traços do próprio preconceito e da forma unilateral que cada um deles estava interpretando as escrituras, estava interpretando essa relação com Deus, ou seja, a sua forma de interpretar a sua religião na época para poder explicar o porquê de Jó estar passando por aquele sofrimento. E quantas vezes a gente não se utiliza da nossa religião, do nosso entendimento filosófico, espiritual, para poder ficar, às vezes, justificando, explicando, negociando ou barganhando com Deus para a gente conseguir se localizar na razão dos nossos próprios sofrimentos ou daqueles que a gente conhece, que a gente ama e que a gente começa a contar a história, a gente começa a compartilhar as coisas. E a grande verdade é que, conforme eu ia lendo esse texto, eu ia me identificando em partes minhas, às vezes mais limitadas, às vezes mais preconceituosas, em cada um daqueles amigos que estavam indo falar com ele. E aí a gente encontra do outro lado, no começo desse diálogo com esses amigos, um Jó que está abatido, que, poxa, perdeu tudo, perdeu a esposa agora, né, depois de ter perdido os filhos, e é interessante que, conforme esses amigos vão falando e ele está ali imerso numa profunda depressão, ele vai ficando irritado com aquelas provocações e com aquelas compreensões unilaterais e bastante estreitas do relacionamento com Deus. E ele tinha já um profundo relacionamento com Deus, embora nesse momento ele está muito baqueado. Tem alguns momentos desses diálogos com os amigos em que Jó vai e vem, em que ele dá umas reclamadas de Deus, ele também não entende, ele também se revolta, mas ele, numa certa medida, ele está sempre buscando de novo, meu Deus, me explica por quê. Então ele não desiste dessa conexão e desse profundo relacionamento que ele tem com Deus. E são, nesse momento, com essas conversas com os amigos, são diálogos muito extensos, eles são riquíssimos, e cada um desses amigos parece agir como o dono da razão, sabe? Numa leitura ali superficial e mal compreendida dos sofrimentos que o próprio Jó tinha vivido, e ele vai se irritando com aquilo. Então é como se um dos amigos chegasse para ele e falasse assim: ah, você está recebendo esse castigo, deve ser por conta disso e disso, disso que você fez ou que você deixou de fazer. E o leitor, conforme vai lendo isso, entendendo os argumentos dos amigos, ele vai também sentindo, poxa, mas esses caras estão julgando Jó. E esse livro vai nessa conversa, nesse vai e vem, vai despertando na gente uma certa humildade para a gente perceber, pera, eu não estaria falando algo parecido também? Eu não estaria conjecturando e tentando explicar, encontrar motivações, sabe? E foi interessante que aquele Jó que estava deprimido no início dessa conversa, ele vai começando a ficar impaciente, tem uma hora que ele fica firme mesmo, sabe? E é interessante que aquilo ali começou a movimentar a alma dele. Eu percebi isso, ele crescendo nas respostas, porque ele foi se irritando com aquelas conversas todas, e eram conversas bem estruturadas, profundamente filosóficas, e Jó vai respondendo. E nessa hora aí, agora sim, como jornalista, escritor e poeta, fui lendo aquilo de uma profundidade poética, sabe? E aí, ele, logo que ele termina essa conversa com os 3, ele começa a ir e vir também em diálogos internos com Deus. Ele começa um profundo diálogo consigo mesmo, ele vai se abrindo para Deus na sua dor. Ele não está ali barganhando com Deus, ele não está ali
concordando com nenhum desses 3 amigos que conversam com ele. Ele estava conversando com Deus com uma profunda e sincera dor e perguntando: por que, Senhor? Por que viver isso? Por quê? E tem vários momentos, como ele era um homem cheio de virtudes e muito correto, em que ele se assume pecador. Ele fala: eu sou pecador, mas não a esse ponto de passar por isso tudo. Então vejam que esse é um livro que ele explora ao nível máximo alguém que era visto como um ser humano. Inclusive, lá no primeiro capítulo, né, já nos primeiros trechos, Deus dizendo que ele era temente a Deus e que ele era fiel, que ele era leal, que ele era o servo dedicado e que como ele não havia na terra. Então, aquilo já estava referendado na história pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Então, ele passa por todas essas situações e ele mesmo se vê questionando o porquê disso, porque ele tem noção da sua estatura, de quem ele é e de como ele vinha agindo. Ainda assim, ele se assume pecador nesses últimos diálogos com Deus. E ele intercede, pede a Deus, e após todos esses momentos de ir e vir, Deus responde para ele, mas sem muitas explicações. Ele exorta Jó, ele convida Jó a se aprumar e seguir adiante, porque ele tinha respondido bem a todas aquelas provações, mas também é interessante, inclusive, gente, quando vocês lerem o livro de Jó, nesse finalzinho, perceberem que depois de todas aquelas conversas super detalhadas, a gente começa a esperar uma resposta mais completa de Deus para ele. Só que Deus ali naquele momento, na história, não se justifica. E por que não? A gente sabe que Deus se expressa aqui na Terra por meio das suas leis divinas, que são as leis naturais. E essas leis naturais, elas são leis plenas de amor. E embora a gente não entenda de qualquer que tenha sido a razão para que aquilo tivesse acometido Jó naquele momento, essas leis, elas estão sempre a serviço de Jó, da humanidade, a serviço também de algo maior e que, maioria das vezes, enfim, para dizer quase sempre ou sempre, não nos é dado conhecer, tá? Então eu contei aí a história para que vocês entendessem como que a gente consegue encontrar neste livro histórias para entender o sofrimento de um justo. Como lidar com o sofrimento de um justo? E aí, já recorrendo à nossa doutrina espírita, que nos fala que nós todos somos expostos nessa vida a situações que são provas, ou expiações, ou missões. A gente não sabe exatamente onde começa uma e onde termina a outra, e muitas vezes a gente até gostaria de pensar assim, porque, na verdade, as motivações, os propósitos, as razões, eles não são dados a nós conhecer. E aí, gente, nessa hora surge até uma expressão famosa que as pessoas usam, que é a paciência de Jó. A paciência que Jó teve para poder aguardar essa fala final de Deus. E a história, ainda bem, acaba bem. Eu não terminei de contar para vocês, mas Jó recupera as suas posses, os seus animais, ele se casa novamente, ele tem novos filhos e morre próspero e bem velhinho, com seus longos dias vividos com qualidade e continuando nessa conexão com Deus ainda mais aprofundada depois dessas provações, tá? Então essa frase, Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus, é uma frase que mexe com todos nós quando nós perdemos ou tivemos situações conflituosas, situações em que a gente se sentiu injustiçado pela vida, injustiçado por Deus ou por pessoas com as quais nós convivemos e que são os filhos da criação de Deus. Então, em última análise, quando a gente se frustra com alguém, quando a gente passa por uma relação difícil com alguém, a gente passa por uma profunda dor, no fundo, atrás dessa pessoa a quem a gente está contestando, tem algo maior e mais amplo que permitiu que isso acontecesse comigo. Então tem aqui essa pessoa e aqui por trás, quem está? É Deus? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. E é aí que esse livro vai
debulhando cada pedacinho desse questionamento dentro do nosso ser. Sim, vale a leitura, porque é extremamente poético, profundo, e vai mexendo com a gente. A gente tem que ter uma certa paciência de Jó, mas para aquelas pessoas que já têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, e conseguir atravessar esses desconfortos que podem acontecer aqui e acolá, esse livro é realmente fantástico, tá? E vai trazendo em nós uma certeza de que, se Jó, nessa história, conseguiu fazer isso, pode ser que a gente possa se experimentar nos nossos próprios momentos difíceis para poder lidar com isso, né? E depois que eu encontrei com esse livro, eu percebi o quanto a minha fé ela aumentou, o quanto a minha percepção também aumentou daqueles momentos de situações difíceis que a gente passa, às vezes de uma doença, às vezes da perda de uma pessoa que a gente ama muito, né? Que até no espiritismo a gente nem costuma usar essa palavra perda, embora a gente sinta como uma perda e a gente viva o luto natural que ninguém, sendo espírito ou não, vai poder se furtar a essa experiência, é natural que a gente se sinta assim, mas lá no fundo a gente sempre tem aquele convite filosófico a compreender que o destino de cada pessoa pertence a ela própria e que existe esse Deus maior que está regulando, que está a serviço e que está mediando esse ir e vir entre as muitas existências de acordo com as suas leis perfeitas, amorosas, justas e misericordiosas para todos nós. Então, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, e Ele tem o seu próprio tempo, a sua própria forma de ser e de estar. E já que eu estou imersa nessa realidade, exposta às suas leis, eu também preciso compreender que essas mesmas leis submetem todos aqueles com os quais eu convivo e que cada um também vai ter o seu próprio tempo e sua forma de ajuste e de resposta e submissão nos fatos da sua vida. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com situações inexplicáveis, como o sofrimento de um justo, que é o caso do Jó, quando a gente vê, por exemplo, crianças em sofrimento, que adoecem e que morrem cedo, né? Olha o cedo de novo, esse cedo, cedo para quem? Entende? Para a nossa mente humana e terrena ou para a nossa perspectiva da nossa alma, do nosso espírito, dessa visão espiritual? Qual é o meu parâmetro? Então eu estou sempre indo e vindo no meu parâmetro terreno, na minha perspectiva de tempo, que é real e que no meu parecer isso convive, e lá por trás, nesse pano de fundo, a minha fé em Deus e entender que existem motivos, razões mais amplas e que a mim não é dado conhecer. Para seguir nesse exemplo, por exemplo, de uma situação que a gente estava comentando agora há pouco, da morte de uma criança, tem um outro exemplo muito lindo no Antigo Testamento, do rei Davi, com a situação que ele passa com a sua esposa Batseba, que é a ex-mulher de Urias, que foi um homem que Davi cobiçava muito a mulher dele, que é a Batseba, e enviou Urias para a batalha, e Urias morre numa batalha que ele já sabia que isso ia acontecer, e justamente mandou Urias para essa batalha para que ela ficasse viúva, e ele então pudesse desposá-la. E aí, gente, eu vou ler para vocês um trecho que eu acho que é uma das coisas mais impactantes que ajudam a gente a compreender isso também. Em 2 Samuel, capítulo 12, tem um trechinho que diz assim: E o Senhor permitiu que o filho de Davi, com a mulher de Urias, que é esse homem que Davi mandou para a guerra e que morreu, tá? Ficasse mortalmente doente. Davi sofria com a doença da criança e, em desespero, ele implorou a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer, ele passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Os oficiais do palácio procuraram levantá-lo do chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia ao rei e comentavam: que vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia da sua morte? Ele poderá cometer alguma loucura.
Davi, percebendo esses cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: A criança morreu? Sim, responderam eles. A criança está morta. Então Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor e o adorou. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe preparassem pão e ele comeu. Seus conselheiros estavam perplexos, eles não podiam compreender o que estava acontecendo e falaram: Não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei. Enquanto a criança ainda vivia, o senhor jejuava e chorava. Agora que a criança está morta, o senhor se levanta e come pão. Davi respondeu: Eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora que ela morreu, de que adianta-me ainda jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu sim irei para onde ela está. Ela, porém, nunca voltará a mim. E Davi procurou consolar a sua mulher Batseba. Gente, isso é um exemplo máximo dessa expressão. Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. Davi tinha encontrado dessa forma muito pecaminosa, digamos assim, porque ele mandou para a morte o marido dessa esposa, que ele desposou depois, ele faleceu em função disso, e isso realmente foi algo que deflagrou muitos dos problemas que aconteceram depois no reino dele, tá? E quando ele recebe Batseba, e isso acontece com o filho dele, ele sabe que ele está numa situação delicada, e ele fica 6 dias deitado, prostrado, jejuando e orando a Deus, e chorando muito, e pedindo muito a Deus por essa liberação. E aí, no momento em que a criança morre, o que acontece nesse comportamento que é ilustrado em todo esse trecho de Davi? Davi diz sim para aquilo que é. Enquanto estava numa indefinição, ele orava, ele pedia, ele demandava ao Pai que tivesse misericórdia da sua família. No entanto, assim que o veredito veio, ele acata, ele se rende. Deus dá, Deus tira. Louvado seja Deus. Ele se levanta, ele toma banho, ele come, ele vai até o templo, ele apresenta suas orações e ele volta para poder consolar a sua esposa. Então a gente vê esse nível desse relacionamento com Deus ilustrado. E essas histórias todas do Antigo Testamento, para mim foi interessante descobrir essa força, essa conexão tão intensa, de uma maneira que realmente os colocava numa rendição que, numa certa medida, é humilde, porque ela não se dá a esses questionamentos intensos que muitas vezes vão roubando a nossa energia e que vão tirando o nosso foco da vida que está aqui e agora, no momento presente e disponível. Davi, com os seus outros filhos, com os seus relacionamentos, com o seu reino, com a sua esposa, e sabendo que ele iria reencontrar esse filho. É muito bonito que no final ele fala que nada do que ele fizesse poderia trazê-lo a essa vida, que agora que esse filho não poderia voltar, e que ele sim iria ao encontro desse filho quando fosse o momento dele. Então vejam que isso também não é um desprezar desse filho que se foi, é um acatar, é um dizer sim, que é pleno para essa decisão, que é divina e que aconteceu, é assim, a vida se mostra dessa forma, e eu digo sim para aquilo que é. Eu digo sim para aquilo que se apresenta, para aquilo que se mostra. E vejam o quanto isso demanda de nós, o quanto isso exige de nós uma postura de confiança. E é interessante que na palavra confiar e confiança tem um fio, que é uma conexão que nos liga a Deus e a tudo aquilo que acontece. E essa inteligência que está por trás dos fatos, né? Essa inteligência original, a causa primeira de todas as coisas que está ali regendo aquilo tudo e que a nós não é dado conhecer, com que eu estou lidando aqui? Eu não sei se isso aconteceu por uma prova,
Se isso aconteceu por uma expiação, se isso aconteceu por uma missão. Talvez a gente consiga, numa certa fase da nossa vida, a gente entender mais ou menos o que é o quê e nos seja dado perceber qual desses três está se configurando aí. Mas vejam o quanto isso também é um pensamento mais intelectual e filosófico e menos pragmático, porque o que interessa é eu continuar cada vez mais me alinhando às leis de Deus e fomentando, alimentando o meu relacionamento com Ele e a minha rendição. É lógico que isso não é algo que vem de graça, eu acredito que isso é algo que vai sendo construído conforme a vida vai acontecendo, conforme a gente vai se deparando de novo e de novo e de novo com as nossas frustrações, com algumas perdas mais significativas, outras perdas também dolorosas, mas nem tanto como nesses dois casos que eu trouxe aí de Jó e de Davi, mas que estão ali movimentando a gente. E conforme nós vamos vivendo a nossa saga evolutiva, cada degrau vai trazendo em nós essa conexão e essa sabedoria de compreender que, de fato, a mim não é dado saber, e eu vou tendo essa humildade de me recolher no meu lugar e assentir aquilo que é e confiar. E após passar por algumas vezes, né, nesses processos repetidamente, a gente vai sim criando uma autoconfiança que algumas vezes a gente passa por situações delicadas e olha para trás e fala, poxa, foi difícil, foi muito difícil, mas olha só o que veio dali, o que veio daquela situação difícil. Então, com todo o destino difícil, com toda a situação difícil que a gente passa, com toda a dor e sofrimento que a gente experimenta em alguma situação, vem também o quê? Uma grande força, vem também um grande conhecimento, vem também uma grande experiência, e isso aqui vai se transformando num terreno que vai sendo sedimentado para a nossa autoconfiança. E de tantas vezes a gente passar por esse tipo de experiência, ou ver pessoas próximas a nós passando por isso e testemunhando isso, a gente vai compreendendo com mais facilidade situações como essas que foram relatadas aí. E assim, os judeus, eles tinham essa forma de linguagem figurativa, Jesus próprio utilizou isso imensamente, trazendo as imagens que ele trazia por meio das parábolas, as representações, as comparações, as analogias, o tempo inteiro trazendo isso e contando essas histórias, esses contos que trazem essa sabedoria para que a gente possa se deparar conosco mesmos. Então, se isso já vinha sendo contado entre os povos ali do Antigo Oriente Médio há mais, 4.000 anos antes de Cristo, olha o quanto isso ainda é vivo e atual até os dias de hoje. Porque todos nós vamos precisar, em algum momento, compreender a força que essas palavras trazem. Deus me deu e eu tenho essa alegria de receber essa vida e estar aqui. E Deus, um momento, vai tirar. E eu vou ter também essa alegria de seguir adiante em uma renovação. Por que eu fico brigando com esses ciclos? Por que eu fico resistindo a isso? A gente sabe, por exemplo, que em um mesmo ano vem primavera, verão, outono, inverno. Se eu quiser ficar vivendo só na primavera e no verão, eu não vou poder me deixar experimentar pelo outono, pelo inverno, ou tem gente que prefere outono e inverno e não quer ver chegar também o calor da primavera e do verão. Enfim, cada um de nós sabe que a vida é feita de ciclos, nós sabemos que os nossos ciclos também, da nossa vida, da nossa existência, se a gente conseguir cumprir uma vida completa em que eu nasço, cresço, em alguns casos a gente reproduz, chega ali no ponto mais alto da vida e começa a ter essa descida numa parábola que vai descendo aqui depois, e a gente sabe, né? Algumas histórias nem chegam a subir até o meio desse caminho, muitas terminam bem cedo, como esse filho de Davi, Batseba, e a gente sabe que tudo isso tem uma razão que está ligada, que está por trás, e que a mim não é dado conhecer.
Então, quando eu começo a compreender a perfeição dessas leis naturais, inclusive nos seus ciclos, e a gente vê isso claramente no Livro dos Espíritos, quando a gente estuda a lei de destruição, que é uma das leis que a gente às vezes gostaria até de pular no livro, porque a gente não quer se deparar com isso. Só que a gente não entende que a destruição ela é absolutamente necessária para que algo seja renovado. A semente que não morre não dá frutos. Essa também é uma fala de Jesus. Então, quando a gente começa a aceitar isso nos pequenos ciclos da nossa vida, e a gente vai aprendendo a desenvolver essa fidelidade em nós, esse assentimento para esses ciclos da vida em nós, a gente vai dizendo sim, 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 até que chega uma situação mais delicada e mais difícil de lidar, e já tem ali, né, uma pavimentação, e quem sabe pode vir também de outras vidas e umas pessoas consigam lidar com isso melhor do que as outras. Então, quando eu realmente consigo ver a beleza que está por trás disso, a gente se rende e a gente concorda e pode soltar aquilo que foi para uma renovação. Quantas vezes a gente está lidando com situações, com desconvites da vida, situações delicadas que a gente vive, por exemplo, nos relacionamentos sociais, não precisa só envolver morte, pode ser uma recusa profissional, pode ser uma dificuldade qualquer que a gente experimente, e ali, naquela dor, naquele desconvite, é como se a vida estivesse nos convidando a voltar para nós mesmos. Porque nesses momentos, quando a gente passa por umas sacudidonas dessas, a gente é devolvido a nós mesmos, e aqui é onde eu entro nesse quarto, né, como o Rossandro Klinger gosta de falar, esse quarto escuro, esse deserto que a gente entra, e quando a gente entra no deserto, já tem alguém lá esperando por nós, e é Deus. Então, com esse fio da confiança, esse confiar nesse caminho, a gente percebe que esse fio pode até ter ficado abalado na história de Jó, mas ele não se rompeu. Então, que a gente possa ver nessa história uma possibilidade e um entendimento da gente conseguir aplicar isso nas nossas situações. Eu, por exemplo, gerei 4 filhos e um deles faleceu e voltou para a espiritualidade. Então, no momento em que eu vivi isso, e foi seguido de muitos adoecimentos, de um processo obsessivo bastante intenso, que inclusive foi o que me levou ao Espiritismo em 2010. E fui acolhida na Comunhão Espírita de Brasília, e passando ali muito aperto, ainda assim, toda essa vivência foi exatamente o que me trouxe e que culminou que eu estou aqui numa sexta-feira à noite conversando com vocês sobre isso. Eu não sei se eu não tivesse passado por isso, se eu estaria aqui hoje. Talvez, possivelmente sim, por outros caminhos. Ainda assim, não me é dado saber, e eu me recolho nessa humildade e nesse descanso de não saber, como o filho que descansa no colo do pai e simplesmente relaxa e fala, bom, se eu estou passando por isso, tem alguma razão de ser. E eu paro de perder energia me debatendo nos porquês e nas explicações. É claro, como o nosso codificador Allan Kardec nos convidou sempre a questionar, a compreender e também a perceber que em algum ponto a gente se depara com a nossa impotência e com a nossa condição de seres humanos em evolução, e que ali nos é dado realmente experimentar essa humildade de compreender que essas forças maiores que estão atuando por trás, quem sabe um dia, na erraticidade, conforme a nossa consciência for sendo ampliada, a gente possa entender as razões. E isso apareceu de forma extensa na obra aí de Emmanuel, André Luiz, com Chico Xavier, onde muitas e muitas histórias puderam ser explicadas na erraticidade. E aí a gente fala, então era isso, tá? E a gente tem essa bênção do Consolador, do Espiritismo ter chegado até nós pela mediunidade com o Cristo, para que a gente pudesse ter notícias e compreender um pouco por meio destes exemplos das possibilidades do que está por trás.
né? Então, o Espiritismo ele foi além e, ainda assim, a história de Jó é muitíssimo retratada em vários momentos aí, desses caminhos todos dos estudos do Espiritismo, para que isso sirva para nós de uma inspiração e de uma possibilidade de renovar as nossas energias, as nossas forças, já que esses nossos irmãos que estavam lá naquele tempo, muito antes do Espiritismo acontecer, continuando fomentando a sua relação com Deus Pai e com suas leis naturais e divinas, que são absolutamente amorosas e misericordiosas. Essa confiança nesse Pai maior, mesmo que nós não compreendamos os porquês, e quem sabe um dia, se a gente for compreender, vai deixar essa história ainda mais bonita por a gente não ter sabido um dia. E num certo momento, nessa lida minha pessoal, quando eu estava enfrentando esses momentos todos com essa situação familiar que eu relatei para vocês agora há pouco, chegou um momento em que eu realmente precisei sentir no meu coração que eu havia de soltar e devolver esse filho à espiritualidade, já que antes de ser meu filho e do meu esposo, ele é filho de Deus. Deus dá, Deus tira. Louvado seja Deus. Porque é muito fácil a gente falar essas coisas, gente, do ponto de vista filosófico e pronto. A outra coisa é a gente falar isso tendo experienciado e vivido a situação na pele, né? Então, que esses nossos estudos, que essas palestras, que essas leituras, elas não sejam somente letra morta, que a gente possa sentir a força e a vibração que vem dessas experiências e dessas histórias, porque quando algo se perpetua na história, como esses 4.000 anos aí, essa história chegando até nós, é porque isso tem força. E somente o que tem força, vida e verdade permanece. E nesse sentido, é realmente muito inspirador conhecer um pouco dessa história e poder compartilhar com todos vocês aqui hoje. Espero que tenha sido útil e rico para todos vocês. Que maravilha, né? Nossa, foi maravilhoso a gente fazer aquela volta no tempo, retratar e conhecer, né? Que é uma coisa que sempre dentro da doutrina dos Espíritos falamos tanto, né? A necessidade de estudar a Bíblia, não só a parte do Novo Testamento, mas também do Antigo do Testamento, que é a base, né? As Escrituras, né? E hoje nós fizemos esse mergulho, né? Trazendo para o novo e trazendo para o contexto contemporâneo, né? Como também colocou, na importância de trazer para a vivência, né? Se a gente fala tanto em reforma íntima, né? É porque qual o contexto e a utilidade daquilo para ser aplicado no nosso dia a dia? Como devemos fazer ou praticar? A gente sempre costuma falar lá no auditório, né? A gente não precisa verbalizar o nome de Deus e Jesus. A gente pratica os ensinos morais diariamente, seja onde for, né? Assim a gente está sempre falando de Deus e de Jesus, né? E isso é importante, né? Quando você é chamado ao dar o testemunho, nós temos vários testemunhos diários o tempo todo, e temos geralmente um que marca mais a nossa passagem, o nosso caminho para Damasco, né? E, com certeza, esse seu foi um grande testemunho, né? De aprendizado, de mergulho íntimo, né? Aqui em casa a gente tem uma filha de 14, né? Que nasceu aí em Brasília, e uma de 4, de 3, vai fazer 3 agora, né? E nesse intervalo, né, de 14 para 3, né, a gente perdeu 3 vezes aí também, essa tentativa de 3, 4 meses, e já estávamos prontos para adotar, não é? Mas aí terminou vindo, né? E somos gratos, né, por tudo que Deus proporcionou, não é? E ainda temos vontade, né, já que criamos, nos preparamos para uma hora adotar, quem sabe, né, mais na frente a gente também não faz esse processo, né? E os ensinos todos que a gente tem, né, Deus sempre enviou o conhecimento à humanidade, né, como nós bem estudamos, eles estão ali disponíveis para o momento de maturidade de cada um, né, para quando a gente realmente se coloca como menor, como você falou aí, da humildade, né,
quando a gente se faz menor, tudo fica mais fácil, não é? Sim. Quando a gente quer que a nossa dor seja maior, né? Quando a gente coloca não Deus como centro do universo, mas a nós mesmos, né? Tudo fica mais difícil de compreender, né? E, assim, estamos muito gratos, antes de a gente ir aqui para interagir, pelo todo esse mergulho tão importante para todos nós, né? E sinto ainda muito falta, né? A gente tem de pessoas que façam esse link com o Antigo Testamento, que eu acho muito válido, para que a gente possa realmente buscar, né? Você citou a Bíblia, a gente tem muito próximo aqui de nós o Severino Celestino, né, que faz um trabalho também belíssimo em cima da Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, né? Então, a gente sempre recomenda aqui novamente, né, e aí cito até a obra Analisando as Traduções Bíblicas, né, para que a gente sempre possa escolher, como você fez a referência da Bíblia do Estudo de Genebra, né, e temos algumas outras nesse sentido também. Isso, maravilha. Agradecendo mais uma vez a TV7, a todos vocês que estão conosco. Obrigado a Joana, que está sempre conosco lá da Bahia, Liramaia, o pessoal da Paraíba, né? João Pessoa, Campina Grande, o pessoal do Pernambuco, no estado como um todo, até lá na praia de Catuama, né? A Maria José, o Fabiano, o Severino Barbosa, a Ju, o Wilson, a Jerusa, aqui, representando a todos, né? O pessoal de Goiás, de Brasília, o pessoal também aqui de Mato Grosso, Ceará, né? Nossa gratidão a todos vocês. E a Joana colocou aqui uma pergunta para ti. Se Jó era um homem bom e justo, por que ele perdeu tudo? Era para provar a sua fé? Não é? Joana, é exatamente isso que eu trouxe essa palestra toda. Imagino que até nesse momento você já tenha se saciado aí com as informações, mas ainda assim é algo que eu te convido a experimentar e ler esse livro para poder perceber que o mais importante não era o porquê, o mais importante é o como ele atravessou isso e no final das contas, essa história que possivelmente é uma alegoria, ainda que é grande a chance que isso seja baseado em fatos reais, até porque na vida de todos nós, como o próprio Bruno colocou aí a situação familiar que ele viveu, nós todos somos muito experimentados, né? O que mais nos importa nesse momento é essa humildade, esse recolhimento e essa soltura, é como um relaxamento, um expirar, que eu solto assim o ar e deixo ir e me rendo àquilo que é, e ao invés de eu deixar toda a minha energia alocada para essa contestação, para essa busca, eu simplesmente viver a minha vida em conformidade com essas leis naturais, com essas leis divinas, e eu sinto de coração que no momento oportuno, essas perguntas que a gente fez lá atrás vão vindo à tona e vão sendo reveladas as respostas. Eu confio nisso. Severino, é o livro de Jó, tá? Que quando ela falou o livro, é o livro de Jó do Antigo Testamento, tá? Só complementando o que ele perguntou, Tá. Poderia ter uma outra citação. Ele botou aqui, qual livro? Dei uma voada. Eu citei agora. Antes da gente voltarmos para as últimas considerações com a Dani e em seguida pedir a ela para nos agraciar com a prece final, vamos aos recados, né? Nossa próxima palestra, dia 15/11, a próxima sexta-feira. Lembrando que desde 2020, pontualmente, toda sexta-feira, estamos aqui, né? Só aconteceu uma sexta que não conseguimos fazer o programa desde 2020 por forças maiores, né? É aquela história que não tinha que acontecer, né? Mas, até então, todas as sextas-feiras nós estamos aqui, às 19 horas, e o próximo palestrante será o Vinícius Pérez, lá de São Paulo, né? Ele que é da Nuvit, né? Que a gente sempre procura trazer, no mínimo uma vez por ano, a reflexão sobre ele que faz parte do núcleo Associação Médica Espírita, só que da veterinária, né? Então, ele vai conduzir aí a reflexão sobre a conduta espírita perante os nossos irmãos animais, né? Então, sintam-se convidados, né? O Vinícius, né? Vai estar conosco fazendo essa reflexão muito importante. E queremos lembrar também que no dia 23/11, que é o nosso programa do sábado, né, que a gente procura fazer uma vez por mês,
nós estaremos com o 23 do Zoom às 5 horas da tarde, só que esse programa especial vai ser às 4, vamos começar um pouco mais cedo, com o nosso 5º diálogo interreligioso, né? Lembrando que lá vamos ter o representante espírita, o Rafael Lavarini, vamos ter um representante da Umbanda, a mãe Adriana, do Candomblé, a Vanusa, né? Ela que é lá da Paraíba, vamos ter nosso irmão Seu Sandro, do Budismo, a Amanda Grosker, que é até de Brasília, né? Que é lá da Hare Krishna, vamos ter o do judaísmo, o Dr. Pietro, que é de São Paulo, também americano e italiano, e vamos ter o Sheik Rodrigo do islamismo, né? Então, imperdível como sempre, o tema desse ano ainda reforçando, infelizmente ainda mais uma vez, vamos estar tratando do espiritualidade na construção de um mundo de paz, né? É muito necessário voltarmos a esse tema da paz, né? Saber que a paz não é uma situação externa, é uma situação interior de cada um de nós, né? De compreender as leis maiores da vida, e aí vamos trazer a ótica que cada meio que Deus nos coloca, né? Seja no aspecto filosófico, da religião, das doutrinas, sobre como podemos agregar a cada um. E isso vai ser sempre a confraternização, como vocês sabem, né? A grande confraternização do amor, quando a gente já compreende a importância da religiosidade na prática, né? Vamos agora devolver a palavra para a Dani, mais uma vez, em nome do Lar de Maria, agradecendo imensamente, tá? E se sinta abraçada e acolhida por todos que fazem o Lar de Maria. Muito grato pelo conteúdo de hoje, tá? Agradeço, Bruno, demais. Foi muito gostoso poder estar aqui, muito acolhedora a sua receptividade, gratidão. E foi muito legal ouvir você falando desse evento que vai ter interreligioso, porque no final das contas, quando a gente consegue se encontrar com alguém no seu momento de maior vulnerabilidade, como Jó, no caso dessa história, ou Davi, no caso da história que ele viveu, a gente se encontra nessa irmandade. E nessa irmandade é como se todos nós reunidos nessa família e todos filhos de Deus, a gente pudesse também se compreender como se a gente falasse diferentes línguas com Deus, e o francês não é melhor do que o inglês, que não é melhor do que o português, mas que a gente tem ali formas diferentes de compreender esse algo que é maior. E eu acredito que um ponto em comum que todos nós temos é saber que todos não temos muita facilidade de lidar com esse tema das perdas, de algo que é tirado de nós. E você vê, é uma frase tão poderosa: Deus dá, Deus tira. Deus dá, oba, que bom, Deus tira, poxa. E aí vem, louvado seja Deus, em ambas as situações. Então veja o nível de neutralidade, de maturidade espiritual que esse convite, essa frase demanda. E eu vou te falar, Bruno, eu tinha um certo distanciamento do Antigo Testamento, como você mesmo colocou. E aí, conhecendo essa série The Chosen, os escolhidos, eles sempre trazendo referências do Antigo Testamento. Eu faço um estudo aprofundado da série também, tive com os artistas, entrevistei. Eu fiquei completamente impressionada e fui pedir ajuda. Fui pedir ajuda para o Simão Pedro. Falei, Simão, o que eu faço? Onde que eu estudo isso? E eu vou te falar, Bruno, o que eu encontrei lá foi humanidade, foi as mesmas situações difíceis que todos nós passamos, as mesmas limitações espirituais e morais que todos nós temos em maior ou menor medida, de acordo com o nosso grau evolutivo, mas está tudo lá. O Antigo Testamento trata disso, trata de humanidade, trata também de toda a base religiosa e filosófica e profundamente espiritual e cheia de fé, que baseou todo o caminho de Jesus, da fé de Jesus. E Jesus veio e foi além, não veio só para os judeus, veio também para os gentios e foi expandindo. O Espiritismo veio de novo. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com o tronco de uma árvore, que tem aqueles círculos, aí tem um círculo menor, um círculo maior, um círculo maior, mas a árvore é a mesma. Nós todos somos da mesma árvore, embora tenhamos ciclos e revelações, círculos, né, e revelações cada vez mais amplas, a árvore é a mesma. Então, eu achei lindo que você trouxe esse evento, porque me deu o ensejo de fazer o fechamento dessa forma, então que nós possamos encontrar nessas expressões mais antigas
muito da nossa humanidade, da nossa compreensão e do convite a gente agradecer a nossa história toda, exatamente como ela foi, com as dificuldades, porque isso tudo vai fazer a mesma construção que eu mencionei agora há pouco, da nossa autoconfiança, porque eu vou vivendo, eu vou vivendo, eu vou vivendo, até que eu chego num ponto que eu falo, pera, eu já passei por isso de novo, de novo, de novo, e por mais que eu tenha me revoltado ali, quando eu olho lá na frente, eu percebo o que veio disso. Isso também se insere num contexto mais amplo de toda a experiência humana ao longo das suas muitas expressões religiosas. Então, felicidades aí nesse encontro que vocês vão promover, que seja muito lindo e que realmente é disso que nós precisamos, nos lembrarmos e nos recordarmos que todos somos um e conectados por esses grandes ensinamentos. Então, corram, vão ler o livro de Jó, a história de Davi, isso tudo é bem interessante e eu estou tendo uma grande lição de humildade esse ano e de sair dessa ilusão de separação e perceber que nós todos estamos conectados com eles desde muito antes, viu? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Você pode nos agraciar com a prece? Posso sim. Então vamos lá. Pai amado, nós todos, filhos do teu amor, filhos das tuas leis naturais, das tuas leis de amor, que servem como margens para que nós possamos correr a natureza dos nossos rios, sem que a gente inunde o mundo ao nosso redor. Obrigada pela sua contenção amorosa, obrigada pelos desvios do caminho que muitas vezes não nos é dado compreender. Obrigada pelas cachoeiras que estão pelo caminho, que nos assustam na queda e que depois embelezam e formam um lago tranquilo e um lindo arco-íris enquanto as suas águas caem. E depois voltam a correr num fio d'água até que vão seguindo, encontram um braço de rio e outro braço e por fim desaguam no mar. Esse mar que tão pouco nesse momento nos é dado compreender, mas que invariavelmente a todos nós aguarda, que nós possamos confiar na tua condução amorosa, que nós possamos sermos cada vez mais humildes, mansos e abertos às tuas leis, e que nessa conexão, nesse relacionamento e nessa entrega possamos amar como um dia o Senhor nos exortou, como muitas e muitas vezes ao longo da história o Senhor nos convidou a amar. Nós possamos ter uma linda noite de sexta-feira, um maravilhoso final de semana e sairmos daqui ainda mais próximos e juntos de Ti, Pai amado. Assim seja. Que assim seja. Muita paz a todos. Fiquem com Deus e com todos esses ensinamentos tão belíssimos nessa sexta de hoje. Gratidão, Dani, em nome do Lar de Maria, mais uma vez. Gratidão.